No capítulo 33, Eliú havia se dirigido a Jó. Agora, no capítulo 34, ele fala com aqueles 3 amigos que antes tinham conversado com Jó. Como tinha feito já no diálogo com Jó, Eliú pega algumas frases de Jó ou coisas que ele atribui a Jó e a partir daí mostra que Jó está errado. Nesse capítulo 34 é importante destacarmos 3 aspectos. Um primeiro aspecto, Eliú se dirige àqueles amigos, chamando-os de sábios e dizendo, ou em alguns momentos dando a entender, que eles, como sábios que eram, deveriam ter sido capazes de responder a Jó, deveriam ter desmontado os argumentos de Jó e não conseguiram fazer isso, terminaram não resistindo à argumentação de Jó, que insistia em se dizer inocente. Ele vai dizer para esses amigos, praticamente, que eles foram muito frágeis na sua argumentação. Se fossem sensatos, deveriam ter concluído tranquilamente que Jó havia falado coisas que não conhece. Um segundo aspecto é o como Eliú menciona Jó. Ele faz ataques pesados a Jó nesse capítulo 34. Agora falando não com Jó, mas sim com os amigos. Ele diz que Jó se junta com malfeitores e anda na companhia de perversos. Não explica isso, mas já conclui que é essa a situação de Jó. Vai dizer também que Deus não favorece o rico contra o pobre, o poderoso é derrubado sem mão de homens. Aqui ele coloca Jó nas entrelinhas, porque como Jó era rico e havia perdido tudo, Eliú, com essa expressão, no primeiro momento parece que ele está falando genericamente, está falando de qualquer situação, mas no fundo ele está querendo dizer, olha, se aconteceu de Jó ser derrubado, Jó que era poderoso ter perdido tudo, é porque ele fez algo de errado. Isso seria algo muito evidente. E Eliú termina o capítulo, inclusive como se ele estivesse concluindo um julgamento de Jó, convidando os amigos a torturarem Jó, porque Jó agora, com a sua fala, além do pecado, também se rebela contra Deus, não aceitando o que Deus havia dito. Um terceiro aspecto nesse capítulo 34 é o argumento que ele usa para defender Deus. Né? Ele argumenta basicamente que Deus não é injusto, mas por quê? Qual que é a base para ele dizer isso? No fundo, ele diz que Deus não poderia ser injusto. Por que não? Né? Ele diz, Deus paga aos homens suas obras, lhe retribui segundo sua conduta. Isso é verdade, mas dentro dos limites da doutrina da retribuição, só se enxerga aquela punição imediata, que às vezes a gente não encontra correspondência com uma atitude da pessoa. Né? Depois, com o cristianismo, já com a visão da ressurreição, o Novo Testamento vai também assumir essa explicação de que Deus retribui a cada um segundo o que cada um merece, mas depois de um julgamento de toda a vida da pessoa. E para Eliú, Deus não pode ser injusto porque simplesmente Deus está acima da justiça. Quem recomendou a terra a Deus? Quem lhe confiou o universo? Ou seja, Deus criou todas as coisas e elas são o que são porque Deus quer. Então, no fundo, com uma série de argumentos e de exemplos que ele usa nesse capítulo, o que ele quer dizer é que é assim porque Deus quer, pronto, e não se pode discutir. Inclusive, se Deus resolvesse simplesmente não responder, ficar quieto, nem isso poderia ser questionado. Ou seja, ele o enxerga Deus como alguém que dita a regra, e a regra é dele, ele que manda, não se discute, como se Deus não quisesse ter uma relação pessoal com cada ser humano, mas simplesmente essa relação impessoal, essa relação de um cumpridor de lei que ele próprio criou a seu bel prazer.